Já aconteceu com você de andar pela rua quase sem ninguém, de noite, e topar com algo que faz o peito congelar? Pois foi exatamente o que me aconteceu num fim de outono. Aquelas noites em que o vento carrega um frio capaz de atravessar ossos e deixar a alma com um nó na garganta. Eu saía quase sempre tarde do trabalho, porque meu turno no café da cidade durava até altas horas. Naquela noite, devia ser quase meia-noite quando pisei na calçada da Rua das Flores, num trecho onde as lâmpadas dos postes piscavam em sincronia com a neblina que se acumulava rente ao chão. O asfalto refletia as manchas amarelas dos postes, como se a rua estivesse coberta de manchas de luz fria. O vento balançava as poucas folhas que insistiam em resistir ao outono, e eu, distraído, só pensava em chegar em casa. Então, na esquina mais adiante, vi um clarão repentino. O poste, que normalmente só iluminava o espaço em volta, parecia ofuscar quem passava por ali. Quando olhei melhor, lá estava ela, uma mulher de cabelos ruivos flamejantes, vestida num longo vestido azul escuro que chegava ao tornozelo, parada exatamente debaixo daquela luz amarelada. O contraste entre os cabelos como brasa e a palidez do rosto era de deixar qualquer um sem reação. A neblina subia até a cintura dela, dando a impressão de que o corpo surgira de dentro do próprio asfalto. Minha respiração, até então ritmada, quase parou. O peito doía, como se quisesse gritar, mas a garganta ficou seca demais para emitir som. Eu congelei na calçada, fitando aquele vulto. Por que uma mulher estaria sozinha ali, no meio da madrugada, em plena cidade? Meu instinto dizia para ligar o pé no passo, atravessar a rua e sumir. Mas meu corpo obedeceu a outra ordem: encarar. Bem embaixo de onde ela estava, havia pedaços de vidro reluzindo sob a luz, lembranças de um acidente antigo, talvez. Quando estriei o celular tentando captar algo, minhas mãos tremiam. A lanterna revelou feições surreais, olhos verdes profundos, sobrancelhas ligeiramente arqueadas e lábios de um rubor falso, como se ainda tivessem cor depois de dias sem sangue. Quando finalmente ela ergueu o olhar, aquele sorriso melancólico bateu no centro do meu peito e me deixou enrugado por medo e fascinação ao mesmo tempo. A sensação foi como um puxão na espinha. Algo não fazia sentido. Ela ficou ali, parada, imóvel. O vestido oscilava por causa do vento e cada movimento da neblina cobria e descobria o contorno dos ombros dela, criando um delicado jogo de luz e sombra. Meus passos foram instintivos. Andei até 2 degraus de distância antes de parar de novo, tentando juntar coragem para falar algo. Tudo que minha boca disse foi um gemido abafado. Oi, você está bem? Mas a voz saiu falhando, como uma corda de guitarra frouxa escapou do controle. Quando apontei o feixe de luz, ela sorriu suavemente e, num gesto quase imperceptível, virou o corpo em direção a uma viela escura, esperando minha reação. Tentei segui-la numa corridinha, mas foi como se ela evaporasse. Quando dobrei a esquina, não havia nada, só o eco do meu próprio coração batendo na caixa torácica. A rua estava vazia, as folhas rodopiavam e a luz do poste, agora, ficava sozinha. No dia seguinte, fui falar com quem passava pela praça central, mas todo mundo ria, achava graça. Deve ser só alguma maluquice sua, cara, murmuravam uns. Não acredito nessas histórias de fantasma. Talvez fosse isso mesmo, insanidade momentânea, mas a neblina continuava a cair todas as noites, e meus olhos, ao caminhar naquele horário,
sempre varriam o poste, procurando aquele vestido azul escuro que ninguém mais parecia ver. Pesquisando no antigo arquivo da prefeitura, descobri recortes de jornais datados de 30 anos atrás. Na manchete, estampada em letras grandes, jovem atropelada em circunstâncias misteriosas. Aquela moça ruiva se chamava Aurora Mendes. Tinha apenas 22 anos quando foi atropelada ali mesmo, naquele mesmo poste, por um caminhão cujo motorista fugiu sem prestar socorro. Dizem que o caminhão tinha frio defeituoso, mas a polícia não chegou a investigar a fundo. Quem tinha dinheiro na cidade na época sumia sem responder pelo que fez. A notícia falava que ela era uma das melhores floristas de Dona Esmeralda, a mulher que tinha a floricultura mais bonita do bairro. Aurora era famosa por criar arranjos inovadores, dar aula de jardinagem e ao mesmo tempo ser doce com todos. Mas diziam também que ela sofreu muito pelo namorado, o tal Rômulo Silva, que a deixou por uma mulher rica, mais adequadamente social. Na noite do acidente, segundo testemunhas, ela saiu chorando da floricultura de madrugada, atravessou a rua e o caminhão veio a 80 km por hora, pegou em cheio o corpo frágil. O barulho do impacto acordou parte da cidade, e os estilhaços de vidro e pedaços de flores ficaram espalhados pelo asfalto por dias. A foto publicada mostrava a silhueta da vítima, recortada contra os faróis do caminhão. Era uma imagem tão perturbadora que ninguém esquecia. A partir daí, entrei num ciclo de ouvir histórias e desconfiar de tudo. Falei com Dona Esmeralda. Ela me recebeu num canto da floricultura cercada por rosas vermelhas ainda vivas e crisântemos brancos murchos, como se a loja estivesse em luto constante. Tinha um ar de cansada que vinha de anos de saudade, como se cada pétala lembrasse alguém que nunca voltaria. Ela disse que a Aurora era o coração vermelho que batia no peito daquela cidade, que mesmo magoada amava o ofício, a poesia das plantas, e no fim sua vida se extinguiu ali, entre botões e espinhos. Contei a ela da mulher que vi debaixo do poste, e ela me olhou nos olhos, apertou minha mão e falou baixo, como rezando: "Se for o espírito dela, cuide-se. Aurora veio atrás de justiça, não de vingança, mas quem se meter em seu caminho pode acordar com a verdade cravada como punhal no peito." Saí da floricultura com um peso enorme no peito. Pensei, se ela me avisou, era porque outras pessoas também viam a tal ruiva misteriosa. Isso ganhou proporções de lenda local. Muita gente jurava que se você se aproximasse e insistisse em ver o rosto dela, acabaria desmaiando por causa do choque. Outros diziam que bastava fazer um pedido sincero, amor verdadeiro, perdão a alguém, e a Aurora apareceria para ouvir, mas só se fosse com o coração limpo. Caso contrário, ela o faria engolir seus pecados, de modo quase espiritual. Meu amigo João, sempre cético, topou ir comigo numa noite em que a neblina estava mais densa. Ele avisava: "Você vai ver que vai tirar essa ideia da cabeça." Marquei com ele às 23h30, em frente à floricultura. O ar estava pútrido, úmido, cheirando a terra molhada. A luz dos postes parecia fraquejar, e cada vez que o vento uivava, as lâmpadas tremiam como vela prestes a apagar. Chegamos ao poste às 23h45. João com o celular em punho, eu com um gravador de áudio profissional. A neblina engoliu a rua inteira. Às 23h47 em ponto, tudo pareceu adormecer de repente, como se o relógio tivesse parado. Nem folhas se mexiam, até o canto dos grilos cessou. Eu estava a meio metro do poste, quando do nada vi os cabelos ruivos surgirem na bruma. Primeiro um clarão na beirada do poste, depois a figura dela ganhando contornos. O vestido esvoaçava e os cabelos pareciam brilhar feito brasa, pupilas verdes cintilantes em fundo pálido.
João, olha ali! Eu sussurrei, apontando com a lanterna. Ele era cético, mas o branco do olho dele dizia que sentia o mesmo calafrio. Ela ergueu a mão em súplica, disse algo em sussurro. O gravador captou apenas: Annie, me perdoe. A voz parecia cantar frio no ouvido. Quando João tentou gravar num vídeo, ela virou o rosto, exibiu um sorriso que misturava resignação e uma dor profunda e sumiu na bruma. O impacto foi tão forte que senti o corpo soltar um grito preso, mas a voz saiu miúda, sufocada. Indo buscar João, vi ele no chão, a bicicleta caída, o pneu espetado no meio-fio. Ele dizia: Eu não toquei nela. E de fato não havia sinal de choque nem de frenagem brusca. Só a roda torta, como se um sopro invisível a tivesse derrubado. Voltamos em silêncio. Aquela noite entrou na minha pele, tornou-se parte de mim. A sensação foi: Aurora lá aparecia para brincar, tinha uma missão. Nos dias seguintes, o caminhão do tio Rafael, que vivia velho e sem freio, deu pane exatamente às 23h47, quando ele voltava da festa do amigo. Gritou que uma sombra atravessou o caminho. Ele jurou que o farol tinha iluminado algo, mas não conseguiu descrever. Não havia rastros, só o tranco curioso na carroceria, como se o pneu tivesse passado num velho prego que não existia. O ar ficou pesado ao redor dele. Mesmo a polícia registrou a batida, mas classificou como acidente mecânico inexplicável. Continuando a busca por respostas, vi que era hora de encarar o soberbo Rômulo Silva, o tal namorado que largou a Aurora. Fui até um sobrado perto do cemitério, com janelas gradeadas e portas de ferro enferrujado. O portão rangeu quando empurrei, ecoou longe, misturou-se ao miado de gatos solitários. Rômulo, magro e pálido, saiu no portão com um olhar vazio, como se tivesse visto a morte. Talvez ela mesma, Aurora, lhe devolvendo o olhar de acusação. Tentei perguntar se ele se lembrava da noite do acidente, mas ele desviou o rosto, disse que faltava o ar para qualquer explicação e trancou a porta. Fiquei ali, no portão, ouvindo o eco de minha própria respiração, pensando que aquele homem era um museu de segredos cruéis, o homem que não quis salvar a Aurora. A notícia correu rápido. Rômulo sumira no mesmo horário que a Aurora morreu, uma coincidência perturbadora. Alguns diziam que ele passava noites em claro, atormentado pela culpa. Outros alegavam que riu da morte dela. Foi visto em festas, enquanto o corpo de Aurora jazia no necrotério. A polícia não tinha provas, mas o povo falava que Rômulo virou alvo de um peso invisível. Eu percebia em minhas pesquisas que quem cruzava o olhar dele sentia um pule de medo, e isso me fez pensar que talvez o medo dele de Aurora fosse maior do que seu próprio remorso. Numa noite de lua minguante, Dona Esmeralda organizou um velório simbólico na floricultura. Ela mandou espalhar pétalas brancas em torno de um caixão de madeira vazio, colocou velas nas janelas e convidou a cidade. Contei ao pessoal que ia cobrir aquele evento para o Corvejante, e muitos riram, mas no fundo dava para ver que ficavam inseguros. O clima do lugar mudou logo que as portas se abriram. Aquele espaço, antes perfumado por rosas, agora cheirava a terra úmida e saudade. Os clientes que passavam ficavam calados, empurrando carrinhos vazios, evitando cruzar o olhar com as paredes enfeitadas por ramos secos. Quando o relógio da igreja bateu 23h47, a neblina invadiu a loja, cobriu as pétalas e fez um marco de luz bruxulhante entre as velas. As pessoas amontoaram-se em volta do caixão, os cantos de hino soaram trêmulos, e em meio ao coro ouvi um sussurro rouco. Rômulo. Era a voz de Aurora, vindo de algum lugar entre as sombras. Senti o chão congelar sob meus pés. O ar ficou pesado como brasa prestes a estourar. Os olhos me puxaram para cima e lá estava ela, flutuando levemente sobre o caixão.
descalça, o vestido branco pendendo pesado com orvalho, os cabelos ruivos estalando em verde oscuro na penumbra. Rômulo apareceu, cambaleante, como se fosse atirado para ali por mãos invisíveis, camisa branca manchada de barro, rosto coberto de pó. Ele não falava nada, só caía de joelhos balbuciando: "Me perdoe, Aurora." A neblina rodou como tornado, as velas tremeram debaixo dos trilhos da lâmina do vento, e quando Aurora se aproximou dele, eu vi nos olhos dela um brilho de compaixão eterna, misturado a uma fúria antiga de quem foi traída. Ela tocou o ombro dele e num instante ele se contorceu, como se agulhas invisíveis fossem cravadas na pele. Deu um grito ensurdecedor e evaporou em pó luminoso, espalhando partículas de luz vermelha pelo ar. Eu gritei o nome dele e empurrei rostos para trás. Ninguém devia ter deixado o caixão. A neblina subiu, lambeu o teto da loja e a Aurora se virou para a plateia. Fez uma leve inclinação de cabeça, como quem diz: "Agora está cumprido", e sumiu, dissolvendo-se na névoa da mesma forma que apareceu. O barulho de madeira rangendo veio no instante seguinte, quando as portas se fecharam sozinhas. As velas apagaram de repente e a loja ficou escura como noite sem lua. O grupo se espalhou, todo mundo correndo para fora, cambaleando, sem saber se gritos eram o suficiente para chamar Deus ou se a própria cidade já estava amaldiçoada. Eu fiquei ali, imóvel, vendo a neblina escorrer pela rua, levando o pouco de calor que restou. Dias depois, Rômulo deu entrada no hospital sem conseguir falar uma única palavra. O médico disse que ele estava em estado de choque, febre alta, falava em sopros sobre vela, pó, ela, desculpa. Ele nunca mais se recuperou completamente. Foi embora da cidade, internado numa clínica no interior. Fiquei sabendo que sequestrava plantas nos jardins supostamente amaldiçoados, como quem buscasse em cada folha perdão para o que fez. Mas ninguém via mais seu rosto. A lenda espalhou que Aurora levou a alma dele para onde ela repousa. Hoje, quando alguém cruza a Rua das Flores e sente um vento gelado no pescoço, as pessoas se lembram da ruiva misteriosa. O poste segue lá, solitário, denunciando cada sopro de neblina. A floricultura de Dona Esmeralda agora é um memorial silencioso. As rosas murchas foram substituídas por crisântemos brancos, plantados em círculos ao redor do antigo balcão. Às quartas-feiras de neblina, quem passa por lá nota a campainha tilintar, mesmo quando a porta fica trancada, e garante ter visto um reflexo rubro dançar entre as janelas. Depois de tudo isso, cada passo que dou por essa rua tem um peso diferente. Sei que não se trata apenas de figura de linguagem quando falam que o passado assombra. Às vezes o espírito de alguém que sofreu de amor e morreu injustiçada segue rondando, oferecendo chance de redenção, mas ao mesmo tempo arrastando quem ousar desrespeitar o silêncio cheio de culpa. Então, se um dia você estiver sobre uma lâmpada de poste, com a neblina lambendo os seus tornozelos, e ver uma silhueta ruiva que se desfaz como fumaça, não corra. Fique parado. Respire fundo e, se tiver coragem, pergunte o que ela deseja. Porque às vezes o maior terror não está no susto súbito, mas na chance de encarar a dor de um coração partido que nunca encontrou descanso. E acredite, Aurora, a ruiva misteriosa, vai ouvir. Ainda lembro nitidamente de como, naquela noite chuvosa, a cidade inteira pareceu segurar a respiração. Depois do episódio no velório simbólico, o clima na Rua das Flores ficou tão pesado que até a própria neblina parecia carregar culpa. As pessoas passaram a evitar passar por ali, ou se tinham mesmo de atravessar o trecho,
Empurravam o passo, ajeitavam o cachecol mais apertado no pescoço e evitavam olhar por poste. Mas o que me impressionou foi a transformação que a floricultura de Dona Esmeralda sofreu, e mais ainda, como a vida de quem se envolveu diretamente no caso ficou marcada para sempre. Logo após a tragédia que engoliu Rômulo Silva em névoa e pó, ouvi moradores dizerem que a floricultura virou refúgio para quem não tinha para onde ir. Dona Esmeralda abriu as portas para atender gente em situação de rua, colocou bancos de madeira fora da loja, cobriu-os com cobertores velhos e passou a servir chás quentes e pães caseiros a quem chegasse batendo no portão. Dizia que era seu jeito de honrar a lembrança de Aurora. Minha menininha ajudava todo mundo daqui, era acessível e viva. Agora eu ajudo quem anda vivo e sem mãe ou pai. A conta, para quem chegava, vinha com um suspiro. Não precisa pagar nada, só traga a alma, porque a Aurora vai entender. Eu passei a visitar a floricultura com mais frequência. A lojinha, antes só de flores, ganhou um pequeno altar improvisado, decorado com velas e fotos antigas de Aurora. Sorriso doce, vestido florido, aquelas mãos que pareciam sempre segurar uma rosa branca. À noite, juro que dava para ver uma aura tênue envolvendo o lugar, algo como uma bruma mais branca que o resto da cidade. Passei a dormir mal, ficando meio tonto de tantas histórias que ouvia. Uns diziam ter recebido sonhos de Aurora, com praia cinzenta e conchas quebradas. Outros falavam que ouviram passos leves na copa das árvores às 23h47, como se alguém se esgueirasse pelos galhos. Num desses dias, sentei-me com Dona Esmeralda numa mesa de madeira ao fundo da loja, cercado de vasos com flores semi-murchas, resultado de uma primavera tímida. Dona Esme, como a senhora aguenta tudo isso? Perguntei puxando as mangas do casaco. Eu aprendi que, quando a vida bate, a gente revida com amor. Aurora morreu de injustiça, mas a cidade inteira viveu de indiferença. Se eu continuar indiferente, é como se estivesse entregando a lâmina jogada nos meus pés. Ela me deu um sorriso cansado, mas cheio de força. Eu a admirei naquela fração de segundo. Cabelo grisalho, preso num coco frouxo, mãos calejadas de quem há anos põe as plantas na terra. Aquele olhar sincero mostrava que, apesar de tudo, existia alguém disposto a amparar os que sofrem. Naquela floricultura, comecei a perceber que alguns vizinhos, escondidos atrás de vidraças, observavam o baile das flores, a gente entrando e saindo, sempre em silêncio, como se recebessem um convite para não voltar. Havia boato de um velho que se intitulava o Vigia do Poste. Dizia-se que morava num chalé a meio quarteirão. Tinha janela gradeada e lâmpadas antigas que piscavam sozinhas à noite. Contavam que ele anotava em um caderno cada ocorrência paranormal, cada suspiro de vento e cada grito abafado. Eu o procurei num fim de tarde, bati na porta, um rangido veio de dentro e quando consegui espiar, vi um homem magro, de barba por fazer, olhos fundos como cova. Ele disse que me aguardava porque sabia que viria. "Você é o jornalista que grava tudo?" sussurrou ele, puxando-me para dentro do chalé. "Chamo-me narrador", respondi baixinho, tirando o gravador do bolso. "Aqui se escreve história que o mundo prefere esquecer. A Aurora não sossega porque a ferida ficou aberta, e todo poste que pisca lembra a noite em que um amor se perdeu." Ele me mostrou o caderno, páginas amareladas escritas à mão, riscos vermelhos, desenhos de chamas, desenhando um rosto pálido. Ali estava a sequência de acontecimentos. Noite do atropelamento, 20 de outubro de 1992. Caminhoneiro se despistou. Primeiro relato de aparição, 12 de novembro de 1992. Corpo que se ergueu da neblina.
Notas sobre Rômulo, 15 de novembro de 1992. Presença sombria, sem expressão, recusa-se a falar. Ocorrências de quedas de bicicleta às 23 horas e 47 minutos, diversas datas ao longo dos anos, marcado conforme testemunhas. Relato do velório simbólico, 23 de outubro de 2021, névoa gélida, voz sussurrada, captada por microfone. Sumário de desaparecimento de Rômulo, 26 de outubro de 2021, corpo não encontrado, psicose coletiva. Ele desejava publicar tudo isso, mas sabia que a cidade não acolheria. Disse que o que se enterrou em 1992 se recusou a ficar debaixo da terra. Era o tipo de homem para quem escrever ficava forte como feitiço. Cada letra no caderno parecia lançar um feitiço em quem a lia. Saí de lá com aquele caderno mentalmente gravado, sentindo que carregava em mim um fardo. Tinha a sensação de que, se a Aurora quisesse, transformaria em neblina tudo que fosse carregado de dolo. No caminho de volta, o vento virou chuva fina, lambeu meu rosto, e eu sentia que o poste, depois dali, passou a me perseguir em cada esquina. Depois do velório simbólico, passei dias ouvindo relatos de gente que jurava ter sonhos horríveis. Sabiam da câmera que usei, do áudio que gravei, e diziam que viram meu reflexo em fendas de espelho, olhando para eles com expressão de medo. A cidade foi se tornando um ecossistema de boatos, um caminhão que parava sozinho às 23 horas e 47 minutos, brisas que falavam sem palavras, sussurros na copa das árvores, campinas abandonadas que pareciam respirar. Tudo isso me levou a procurar um padre local, o Padre Martim, famoso por manter a calma quando falávamos de espiritualidade. Padre, eu vi a Aurora, contei intercortado. Meu filho, a vida é um ciclo de luz e sombra. O fato de você vê-la prova que há dívida por pagar. Quando se tenta enterrar um amor, a própria terra se recusa a aceitar. Ele me deu uma água benta gasta, mostrou um crucifixo que parecia mais velho do que a própria cidade. Bendisse minha cabeça, sugeriu que eu ajudasse a Dona Esmeralda, pois, em cada ato de bondade, cortamos as raízes do mal. Saí de lá com mais uma missão nascente: registrar tudo, mas também tentar ajudar quem carregava a culpa. Meses depois, resolvi procurar Rômulo novamente. Refizeram-no num sanatório no interior, longe do alvoroço da cidade. O lugar ficava num vale cercado de colinas cinzentas, a 50 quilômetros do centro. Ao chegar, vi um prédio cinza, cortinas fechadas, grades nas janelas e um cheiro, mistura de remédio forte, limpeza fria e medo sufocado. Perguntei na recepção se podia falar com ele. Disseram que Rômulo Silva estava em procedimento de internação prolongada, não recebia visitas. Apertei o passo tentando convencer a enfermeira, mas ela foi pesarosa. Ele está em profundo estado de negação. Só estimulado por equipe médica, mas não fala direito, vê vultos e repete: "Ela me perdoa?" Fiquei ali, imóvel, vendo o portão se fechar. O som de correntes rangendo me deu arrepios. Rômulo talvez já estivesse em transe, atormentado por visões de Aurora. Imaginei o pesadelo daquele homem. Por trás dos vidros opacos, ele encarava o vazio e, no silêncio do sanatório, esperava a neblina chegar para reviver o que fez de errado. Separei um papel lembrete no bolso. Tentar contato telefônico com a clínica, colher informações, talvez enviar cartas de perdão que poderiam chegar até ele. E assim fiz. Escrevi uma carta, deixando em envelope lacrado, pedindo à equipe que a entregasse. Na missiva, informava que a Aurora não queria vingança, mas que Rômulo tinha direito a perdão, caso admitisse o erro. Voltando para a cidade,
Vi que a floricultura de Dona Esmeralda se transformou num farol de solidariedade. Não só acolhia a gente, mas também enviava flores para funerárias para consolar corações partidos. Pedi a ela para ajudar a distribuir minha carta de perdão. Meu filho, você está prestes a desenterrar feridas que alguns preferem manter mortas, disse ela, entregando-me um raminho de alecrim. Mas como vou encontrar paz se eu carrego isso dentro? Só a verdade cura, respondeu, ajoelhando-se e beijando minhas mãos. Guardei o ramo e perdi o sono pensando no que isso traria. Certa madrugada, recebi um telefonema de meu primo Rafael, que se abrira de culpa depois de mais um susto. Cara, eu vi a Aurora outra vez. Estava andando de madrugada e ela surgiu na frente do meu carro, de vestido branco, chamando o meu nome. Quando parei de frear, ela se foi pela neblina. Aquilo me fez repensar tudo de novo. Pedi para ele descrever cada detalhe. Arminho, ela me olhou com tanta tristeza, mãos delicadas pedindo perdão, lágrimas caindo como chuva fina. Tive de me segurar para não sair correndo. Rafael jurou que o volante emperrou. O carro desligou como se falhasse, mas quando ele tentou ligar novamente, o motor voltou a roncar quieto, sem explicação. Falei com ele que talvez fosse sinal de que o perdão precisava caminhar até Rômulo. Pedi que escrevesse uma carta também. Decidi então organizar uma missa de cura para a Aurora e, ao mesmo tempo, um ato simbólico de perdão para Rômulo. O padre Martim, ao saber da ideia, aceitou abençoar a cerimônia. Divulguei na comunidade a data. No próximo dia 30 de outubro, data aproximada do acidente original e do velório simbólico, haveria um grande encontro no terreno onde hoje ficava a floricultura. A intenção era que cada um levasse uma flor branca, símbolo de perdão, e dissesse em voz alta o que guardava, se fosse culpa, se fosse mágoa, se fosse arrependimento. No dia marcado, o terreno amanheceu coberto de orvalho e uma neblina suave tomou conta de cada canto. Cheguei cedo para arrumar o pequeno altar, uma tábua rústica apoiada em 4 caixotes, coberta com um pano branco puído, sobre a qual coloquei um livro antigo de rezas, um cálice de prata lavado e um jarro de rosas brancas. Os bancos eram tábuas de madeira apoiadas sobre blocos de cimento. Fui o primeiro a chegar e vi que a neblina parecia diferente, mais clara, como se dissipasse lentamente. Antes mesmo do padre Martim desembarcar, vi um vulto feminino à beira do terreno, de braços cruzados sobre o vestido branco, cabelos ruivos balançando como chamas. Fui até lá e, antes que dissesse algo, ela me sorriu. Obrigada por me lembrar. O coração apertou tanto que eu tive de fechar os olhos para não desabar. Pouco depois, carros começaram a chegar. Vizinhos, curiosos, crentes e descrentes. Muitos com flores brancas nas mãos. Padre Martim surgiu com sua batina, levantando o crucifixo e falando: reúnam-se aqui, em memória de Aurora Mendes. Hoje queremos limpar a culpa e abrir caminho para o perdão e reconciliação. As pessoas se empilharam em volta, e quando o padre pediu que cada um dissesse uma palavra, um a um começaram a falar. Sinto muito, eu falhei com ela. Eu perdi você. Me perdoe, pai. Mãe, eu te amei de verdade. Aos poucos, o ar foi ficando mais leve. O sol tímido apareceu por trás da névoa e foi recortando raios prateados sobre a grama e as flores brancas. Eu, de pé com o meu gravador, recordava cada instante. Lágrimas que molhavam rostos, abraços que curavam almas, até que ficou a vez de Rômulo Silva, que apareceu cambaleando, envolto numa neblina própria, quase desmaterializado. Carregava um enorme buquê de rosas brancas e falava num fio de voz. Aurora, minha querida, eu te deixei sozinha. Eu te amava, mas te magoei de um jeito que ninguém pode reparar.
Eu peço perdão hoje aos céus, a Deus e a você. Ele se ajoelhou diante do altar improvisado. A neblina desceu tão densa que a gente mal via o rosto dele. Pediu ao padre para segurar a rosa maior, depositou-a sobre o tecido branco e em seguida todo mundo fez silêncio. Durante alguns segundos, pareceu que o universo inteiro segurara a respiração. Depois, um sopro de vento passou como um afago. As pétalas de todas as rosas tremularam e se ergueram levemente, como se fizessem reverência. A neblina se dissipada, sobrando apenas o brilho dourado do sol, e o altar ficou iluminado por uma aura suave. A aurora surgiu junto com o último raio. Os cabelos ruivos pareciam cintilar, sem corpo aparente, apenas um rosto sereno sobre a névoa. Ela levantou o queixo, olhou diretamente para Rômulo e, num movimento lento, estendeu o braço para tirá-lo dos joelhos. Eu te perdoo, sussurrou ela, e as palavras soaram como sinos distantes. Ele ergueu a cabeça, mostrou um sorriso quebrado e ela sumiu numa explosão de névoa clara. Naquele instante, senti meu peito arder e uma lágrima correu sem que eu percebesse. Rômulo, erguendo-se, entrou em prantos e abraçou o padre. As pessoas bateram palmas, timidamente, como se fosse a primeira vez que aplaudiam o próprio perdão. A cerimônia terminou com cânticos suaves e eu me afastei, guardando meu gravador, impressionado com o que vira. Uma alma realmente liberta. Depois desse dia, a floricultura renasceu. Dona Esmeralda decidiu transformar todos os arranjos em branco e verde, cores de renovação, e parou, sim, parou de vender flores só para fins comemorativos. Passou a ser um centro de doações, jardins para idosos, buquês para orfanatos, coroas de crisântemo para consolar corações desempedernidos. Era como se a aurora sussurrasse: não é só flor que morre, mas quem ama pode renascer. As pessoas passaram a frequentar o lugar como se fosse uma capela. Chegavam de mãos vazias, culpados ou arrependidos, e saíam levando um ramo branco como sinal de cura. Fui chamado para registrar esse novo momento e senti que a ruivinha que um dia chamamos de fantasma vingativa agora encarnava a guardiã de perdão. A cidade inteira respirou melhor. Não havia mais "não passe por ali". Passava-se pela rua com respeito. Até riso voltou a ecoar em meio à neblina. Mas por dentro, as pessoas carregavam um grito preso. Lembrança de que tudo isso não era só conto de assombração. Era vida pura, requentada por mágoa e acalentada por compaixão. Não foram só Rômulo e Dona Esmeralda que mudaram. O próprio padre Martim documentou a história numa brochura chamada Aurora, Luz da Névoa, distribuída nas missas e em eventos espirituais. Ele dizia que a aurora se tornara mensageira da ausência, curadora das dores esquecidas. Eu ficava imaginando quantas auroras existem por trás de uma névoa. Quantos corações aguardam apenas um pedido de perdão para sorrir de novo? Passaram-se 2 anos desde o massacre de Perdão. A Rua das Flores floresceu. As antigas lâmpadas amarelas foram substituídas por luzes em tom ameno para não ofuscar o charme da neblina. Toda vez que amanhece outono, as folhas caem e empilham-se como tapete dourado. Cada poste tem uma pequena placa que diz Aurora, 1968-1992, guardiã da verdade. Alguns moradores, talvez quem sofre em silêncio ou quem já foi consolado pela floricultura, deixam uma rosa branca sobre a placa, como quem fecha um ciclo que começou há 3 décadas. Outro dia, encontrei João sentado frente à floricultura,
olhando fixo para a tela de seus fones de ouvido. Perguntei se tinha voltado a gravar algo e ele me entregou o celular. Uns registros de áudio dele próprio murmurando a canção que Aurora cantava nos sonhos. Noite cinzenta, ventos a soprar, coração perdido, pronto a se findar. Mas chega a aurora, fria como sal, trazendo perdão para o mal. Eu escutei e senti a mesma pontada no peito. Aquela voz, ainda que só eco digital, varria a neve imaginária do coração. Os olhos de João, normalmente céticos, pareciam carregar fé. E ali, de pé na calçada, entre o poste e a neblina, entendi que a aurora se tornara lenda viva. Não era só mais fantasma de ruiva ou espírito vingativo, mas uma força capaz de unir corações, ressignificar mágoas e mostrar que a vida, mesmo depois da morte, pode dar continuidade ao perdão. Hoje, quando caminho pela Rua das Flores, lembro de todo o trajeto que fiz desde aquela primeira visão de inverno. Lembro do susto, da busca no jornal velho, da companhia incerta de João, do chalé do vigia do poste, da carta a Rômulo, do velório ilusório que desenterrou mágoas. Lembro de cada rosto que encontrei, seja lutando contra a própria sombra, seja tombando aos pés de Aurora para pedir perdão. E vejo que a estrada da redenção é longa e sinuosa, mas não existe atalho. Cada um precisa dar o próprio passo. Se algum dia você passar pela neblina branca e vislumbrar um flash ruivo debaixo do poste, não terá mais medo. Pare, feche o casaco, sorria e, quem sabe, faça um pedido de perdão. Peça por você, peça pelos outros, e se for corajoso, peça pela própria aurora, porque ali, naquela névoa delicada, ela escuta. Ela sabe que perdão é a maior flor e só floresce na aldeia do coração.